de plano de estudos. E eu quero aqui falar hoje como que é a minha visão a respeito disso. Coisas que eu fiz que me ajudaram, tá? E, bom, primeira coisa é o seguinte, se você tentar pegar tudo de uma vez só, tipo, eu vou organizar um plano de estudos que tem tudo, que tem um dia eu estudo escala, aí, ou então na segunda-feira eu estudo escala, depois arpejo, depois eu estudo teoria, e depois na quarta-feira eu estudo isso, estudo aquilo, quer dizer, vai criando um plano de estudos gigante e fica muita coisa mesmo, né, para dar conta, e acaba que você não dá conta. Você vai ficar sobrecarregado, né? Você vai pirar com um mar de informações, de coisas que a gente precisa estudar e masterizar, e acaba que não absorve nada. Eu sou a favor do seguinte, resolve uma coisa de cada vez, tá? Começa, faz uma lista das coisas que você precisa resolver, que você sente que você tem que resolver, que são questões para você, e começa a priorizar. Obviamente, se você achar que tem uma coisa assim que você não consegue ficar sem fazer, tipo, cara, leitura eu tenho que ler todo dia, ou então, sei lá, acordes, eu tenho que fazer os acordes, as inversões, os shapes, sei lá, todo dia, beleza. Ou então, técnica. Técnica eu tenho que fazer, beleza, aí você faz. Mas o importante foca numa coisa e resolve ela. Porque isso aqui é um dos princípios do método DNA, inclusive, né? Se você não ficar por tempo suficiente naquele assunto, a ponto de torná-lo subconsciente, você vai revisitar ele várias vezes na sua vida. Isso aqui é o problema. Aí você vai ter que ficar revisitando, tipo, arpejo. Toca o arpejo a vida toda e continua ruim. Entendeu? Então, por isso que eu sou a favor de focar num assunto e ficar ali por um tempo intenso até aquilo realmente se tornar seu. Por exemplo, eu já conversei inclusive isso aqui, né? A gente não está muito preocupado se vai saber os acordes básicos, né, da guitarra. Será que eu preciso passar isso? Você não está preocupado mais em passar esses acordes todo dia. Mas uma pessoa que está começando no instrumento, isso é uma preocupação. Será que eu vou esquecer? Então tem que fazer várias vezes para não esquecer. Só que é aquela coisa, para a gente isso não é mais um problema. E por que isso acontece? Porque quando como você já repetiu isso, essa parte básica, né, dos acordes básicos muitas vezes, isso já não é natural para você. Vai acontecer, você não está mais preocupado se vai esquecer ou não, né? E a mesma coisa vai acontecer com as escalas, com os arpejos, com as coisas que você precisa praticar, que você precisa dominar para improvisar. Por exemplo, teve uma época na minha vida que eu fiz uma técnica que hoje faz parte do DNA da improvisação, que se chama absorção. Tá? Na época eu estava testando isso em mim e eu fiz. E consiste em quê? Em você tocar as escalas contra um acorde em todas as combinações. Inclusive você pode fazer isso na sua casa. Eu passei um tempão fazendo isso na minha vida. Então eu pegava a guitarra e fazia isso. E eu senti uma melhora absurda depois que eu fiz isso. Eu acho que se eu tivesse dividido em várias coisas no meu plano de estudos, eu teria muito pouco tempo para focar nas escalas e eu talvez estaria enrolado com as escalas até hoje. Vou demonstrar aqui o que é absorção. Ó. Você vai pegar um acorde, por exemplo, vamos supor, eu estou praticando, você vai pegar todas as escalas, tá? Vou fazer com todas as escalas. Então eu vou pegar aqui, sei lá, escala jônio. Você vai colocar um acorde, maior, e você vai tocar por cima dessa escala. Você vai tocar por cima desse acorde. Aí no início você vai primeiro digitar em cada região. Vai digitar tudo. Depois você vai começar a
digitar com outras combinações, né? Com intervalos, por exemplo. Estou fazendo em terças. Depois você vai fazer com quartas. Vai e volta. Depois em sextas. Depois você pode fazer também sobe uma e volta outra. Pode fazer. Eu sugiro, inclusive, que você faça só esses três, terças, quartas e terças, quartas e sextas. Já é mais que o suficiente para você começar a encontrar outros padrões dentro da escala. E com isso, depois que você fizer isso em todas as regiões, aí você começa a tocar aleatório, né? Aí você começa a tocar. Começa numa região só. Depois na outra. Depois você começa a misturar todas elas. Depois você fizer isso, você vai fazer isso, vai passar para os outros tons. Depois você vai passar para as outras escalas. Quais são as escalas que você vai fazer? No método DNA são 15 escalas só. E com essas 15 escalas você toca tudo que você quiser. Aí quer dizer que você não vai aplicar em outras escalas? Vai, mas primeiro você foca nessas, tá vendo? O foco, como é importante, você foca nessas. Aí depois eu te mostro um mundo de possibilidades de escalas que você vai explorando pro resto da sua vida. Mas o foco é, preciso improvisar? Quero improvisar? Eu preciso dominar essas escalas que elas são as principais. E essas escalas, essas 15 são jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrico. Aqui já tem 7. Depois você tem 7, né? Você tem menor harmônica, menor melódica, lídio bemol 7, lócrico nona maior, alterada, diminuta, diminuta dominante e hexafônica. Essas são as 15 escalas que você precisa. Com isso aqui você toca tudo. Tudo. E aí o que vai acontecer? Estou falando da absorção. Você fez isso aqui em todos os tons, você passa para outra escala, depois para outra escala. Se você fizer isso, ficar aqui por mais tempo, você vai ter profundidade. Eu sou fã da profundidade. Se você tiver profundidade nesse assunto, vai chegar uma hora que seu cérebro vai entender esse negócio. Porque você está dando isso constantemente para ele, né? Lembra dos princípios do método DNA. Depois, tudo o que você quer utilizar para improvisar, você tem que tornar subconsciente. A improvisação, a parte mecânica, é nível subconsciente. E só tem um jeito de você acessar isso no que diz respeito à música, que é repetindo. Então, se você ficar ali com profundidade, é o que vai acontecer. Você vai dominar esse negócio. E foi o que aconteceu comigo. Estou falando isso por experiência própria. Eu, depois de passar por esse processo, eu percebi que o som da escala estava na minha mão. O som em qualquer lugar. Eu parei de ficar pensando, eu simplesmente tinha o som da escala, eu conseguia acessar e transitar de uma para outra com naturalidade. Isso começou a ficar muito mais claro para mim, entendeu? Mas exatamente por causa da profundidade. Acho que se eu tivesse colocado um plano de estudos, que eu ficasse fazendo escalas por, sei lá, 20 minutos por dia ou uma vez por semana, provavelmente eu acho que eu estaria até hoje fazendo. E o mais interessante... Boa noite, William. O mais interessante é que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você sabe andar de bicicleta, você está preocupado se você vai esquecer como é que anda de bicicleta? Não, você não está. Você não está preocupado. Eu toco, por exemplo, com
com um violinista e ele, violinista, você sabe que leitura igual de violinista é difícil. O cabra lê bem. E aí, eu acho que ele não está preocupado mais com a leitura dele. Entendeu? Eu acho que ele não fica mais grilado em colocar isso no plano de estudos dele. Por quê? Porque aquilo ali já se tornou muito natural para ele. Entendeu? Então agora ele tem tempo para pensar em outras coisas. Por isso que a profundidade vai te levar a você absorver o assunto com profundidade. E depois você parte para o outro. E com isso você acaba recuperando tempo. Entendeu? Você recupera muito tempo na guitarra. Tempo que às vezes, tempo perdido mesmo, que você ficou tocando aleatório. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. E aí fica tudo muito superficial, vê tudo o tempo todo e acaba que não vê nada. Não se aprofunda em nada. E aí o tempo vai passando. Você passa 10 anos, você parece que está no mesmo lugar, agarrado. Por quê? Porque não houve profundidade para que aquilo realmente se tornasse seu um dia.